Sejam bem-vindos ao canal do Lusitano Vascaíno para mais um vídeo onde não vamos deixar nada por dizer. Vamos dar a nossa opinião e as nossas razões para não apoiar estes pseudos mandatários que agora estão no Vasco da Gama. Estes falseadores de resultados de eleições. Estes farsantes. Por isso, queria antes de mais que colocassem o seu like neste vídeo, que compartilhassem o vídeo, que comentassem também. É muito importante mandarem as vossas perguntas. Volto a insistir, mandar as vossas perguntas para responder no vídeo que vamos fazer no dia seguinte. E se inscreverem no canal. Quanto mais força nós tivermos, quanto mais vascaínos nós atingirmos, mais força vamos ter para chegar à nossa voz mais longe e com mais ponderação e mais força, como disse. Bom, primeira razão para não apoiar o Sr. Jorge Salgado e a sua diretoria falsa. Bom, quem entra da forma como Jorge Salgado e os seus pares entraram no clube não pode ter o nosso apoio. Uma forma fraudulenta, no nosso entender, fazendo uma eleição que nada teve a ver com o estatuto, e daqui também inclui o Sr. Júlio Brandt e o Sr. Mussa, que foram os principais arquitetos do golpe. Estes senhores é a primeira razão por que não apoiamos, que não respeitaram o estatuto do Vasco. Participaram numa eleição fraudulenta. Se elegeram através de uma eleição fantasma que nada teve a ver com o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pisaram e espezinharam o estatuto do clube. E isso nós aqui neste canal nunca apoiaremos, nem nunca vamos deixar de respeitar o nosso querido estatuto, que é a base mãe ou a base pai para qualquer clube de futebol. Segunda razão para não apoiarmos o Dr. Jorge Salgado e os seus pares. A constante falta de credibilidade. As mentiras que a ele se associam. Também ele dizer numa entrevista, e na única entrevista até agora, que fez a um canal que lhe diz muito, que o primeiro dinheiro que aparecesse no clube era para pagar a pessoas físicas, individuais. Eu acho que com a instituição numa situação tão grave quanto esta, dizer uma coisa destas teve grande parte a ver com o nosso rebaixamento. Os jogadores revoltaram-se com sucessivos ordenados em atraso. Só falácias, só mentiras e falta de credibilidade no mercado, nas instituições financeiras. O Sr. Jorge Salgado, por estes dias, fez um vídeo em desespero a pedir pelo amor de Deus e por favor que ajudassem o Vasco, mostrando uma total incapacidade para arranjar soluções. Estes senhores são, pois, um embuste para todos os torcedores do Vasco. Terceira razão, a destruição do património do clube. Património completamente ao abandono, património destruído e mal cuidado. As denúncias que nós fizemos constantemente neste canal e em outros canais, meus amigos, que eles tentaram esconder e tentaram tapar o sol com a peneira, enganando os vascaínos, não escondem a realidade. Hoje em dia o património está esquecido, está maltratado e está completamente de uma forma física completamente anormalmente destruído. Uma coisa que, de certeza absoluta, os fundadores do Vasco, se tivessem a oportunidade de vir a este mundo por um dia que fosse, ficariam envergonhados e chorariam de muita tristeza de ver as atuais condições
e de como trata o património do clube. Quarta razão para não apoiarmos o Sr. Jorge Salgado e os seus pares. A transferência das decisões de São Januário para um qualquer escritório no centro do Rio de Janeiro, através de um irmão do Sr. Carlos Osório. O Vasco não pode ser gerido desta forma. O Vasco tem que ser gerido em São Januário. O Vasco não pode ser tratado como um clube amador que foge aos seus torcedores, que, ao contrário do que eles dizem, fecham a porta aos seus torcedores e procuram num sítio longínquo e recôndito tomar os destinos de uma forma promíscua e tomar as decisões mais importantes do Vasco. Exigimos, pois, que a sede do clube seja retornada a São Januário, a sede das decisões administrativas do clube, e não a uma sede qualquer onde o Vasco tem que pagar para estar lá. Ou seja, o discurso da austeridade aqui já não conta. Foi tudo feito ao contrário. Pagar para estar e não estar onde é a casa-mãe do Vasco, que é São Januário, de uma forma gratuita. Estes senhores já não nos enganam. São uns mentirosos. Uns senhores que não têm qualquer tipo de credibilidade aos olhos dos vascaínos. Uns senhores que não apresentam soluções para o clube. E mais, uns senhores que fogem constantemente dos torcedores. É algo que têm a esconder, de certeza absoluta, porque quem foge dos torcedores, que são a base mestra de um clube, é sinal que tem algo a esconder ou muita coisa a esconder. Nós não vamos ficar calados perante isto. Quinta razão para não apoiarmos esta gestão: o despedimento em massa dos funcionários do Vasco da Gama. Uns funcionários que alguns tinham 51 anos de casa. E já vamos mostrar como é que é incoerente esta medida. E como é falsamente uma poupança, quando mais à frente iremos pagar com língua de palmo esta pseudo-poupança e esta falsa poupança que fizeram crer aos vascaínos. Nós não aceitamos que funcionários que deram a vida pelo clube, que tiveram uma vida dedicada ao clube, que viveram muitas vezes de forma amadora e que não receberam nada e que estão cheios de ordenados em atraso, sejam despedidos de uma forma desrespeitosa e completamente insidiosa. Nós não aceitamos que o Vasco da Gama continue a ser liderado por esta gente que nada tem a ver com o Vasco, que não sente a mística vascaína, que não querem nada com o Vasco a não ser os seus interesses próprios e pessoais. Por isso é que temos que lutar todos os dias, vascaínos, para que a nossa vontade seja respeitada, a vontade da maioria dos associados e torcedores do Vasco seja respeitada, que é a eleição que ocorreu no dia 7 de novembro, que deu ao Dr. Levenciano legitimidade do voto para se apresentar como presidente do Vasco. O Vasco não pode ter eleições eternamente judicializadas, completamente ao arrepio do seu estatuto, que agora querem mudar descaradamente o estatuto para interesses próprios e para se perpetuarem no poder. E isto não é aceitável num clube livre e democrático como sempre foi o Vasco. Num clube com causas sociais únicas. Enchem a boca com as causas sociais, mas não as praticam. E desrespeitam o seu fundador e os seus fundadores diariamente.
O Almirante deve estar a revirar no caixão. Os fundadores do Clube de Regatas Vasco da Gama devem estar a revirar no caixão perante estes senhores. O maior dirigente da história do Vasco da Gama, Eurico Miranda, deve-se estar a revirar no caixão. E nós, pessoas vivas neste momento, estamos revoltadas, indignadas com o que estão a fazer ao clube. E nós vamos lutar dia a dia, noite a noite, se for preciso madrugada após madrugada, para que o respeito à instituição esteja de volta. O clube esteja de volta às suas raízes, a Portugal e aos portugueses e ao Brasil e aos brasileiros torcedores do Vasco, que tem uma história imensa, uma história gloriosa, que faz-nos ter um clube gigante e faz-nos ter orgulho de sermos vascaínos. É por isso que não apoiamos esta gestão. Consideramos esta gestão fraudulenta, sem o apoio do voto dos sócios e sem qualquer legitimidade para lá estar. Juntamente com o rebaixamento, juntamente com a eliminação do Carioca, com o completo descalabro nas finanças e no futebol. Isto não pode continuar. Estas são inúmeras razões e poderia estar aqui o dia todo a formular razões para não apoiar estes senhores que são uns incompetentes, uns incapazes, umas pessoas que não percebem nada de nada e que não compreendem que o Vasco tem de ser um clube moderno, capaz de enfrentar as dificuldades do futuro, com força para enfrentar na hora H os poderes instituídos no futebol brasileiro e o seu sistema. Não vamos desistir de ver esse Vasco de volta. E por isso conto com todos vocês para se inscreverem neste canal e em todos os canais dos meus amigos vascaínos que por aí andam com um trabalho sério e honesto para vos dar informação na hora correta e afirmativa, que vamos mudar de certeza absoluta a mentalidade e a força do Vasco que hoje está pelas ruas das amarguras. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o nosso Presidente democraticamente eleito, Levenciano, e o seu projeto Somamos! Viva o Brasil! Viva Portugal! Saudações lusitanas! Saudações vascaínas para todos vocês!